Bom dia, assim diz o Senhor para nós. João, capítulo 14, versículo 1. Disse Jesus: não se turbe, ou seja, não transtorne, não agite o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. João, capítulo 14, versículo 1. Por que nós turbamos, ou seja, por que ficamos com o nosso coração agitado, transtornado, sem paz por coisas que acontecem em nossas vidas? Porque permitimos que esse mundo material, as pessoas que neles habitam, nos tirem a nossa paz. E com isso, esquecemos de que, ao contrário do mundo, a nossa casa, a nossa morada, o nosso lugar, não é aqui nesse mundo material, sem a paz verdadeira, que só encontramos na presença de Deus. João capítulo 14, versículo 2, disse Jesus: na casa de meu Pai Deus há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Porque ainda não estamos vivendo da fé verdadeira na palavra de um Deus que não pode mentir, gente. Que nos prometeu que nos levaria para o seu reino de glória e paz. João capítulo 14, versículo 3, disse Jesus: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas qual o caminho para a paz verdadeira que não existe no mundo material? Deus, Espírito Santo, veio em pessoa no corpo do seu Filho, Cristo Jesus, para nos ensinar o caminho, gente. João capítulo 14, versículo 4. Mesmo vós sabeis para onde eu, Jesus Cristo, vou e conheceis o caminho. João capítulo 14, versículo 5. Por que disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Como está escrito em João capítulo 14, versículo 5. Porque assim como Tomé, nós somos informados por Deus nesse momento de que o único e verdadeiro caminho que pode nos levar até a presença de Deus para termos uma vida de paz é através do nosso único e fiel Salvador, Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, Deus, senão por mim. Mas por que, mesmo pertencendo a uma religião cristã, ainda não encontramos a paz verdadeira que só existe na presença de Deus? Gente, porque uma coisa é você sentar num banco numa igreja e ouvir falar de Jesus. E outra coisa bem diferente é conhecê-lo em pessoa. Porque ouvir falar do seu poder não é vê-lo agir na sua vida, sentindo a paz que só existe na presença de Deus. João capítulo 14, versículo 7, disse Jesus: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, Deus, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Por que Filipe disse: Senhor, Jesus, mostra-nos o Pai, Deus, é o que nos basta? Como está escrito em João capítulo 14, versículo 8. Porque assim como o Senhor Jesus respondeu para Filipe, ele responde para nós. O Senhor Jesus, gente, ressuscitou. Ele veio para nós como Espírito Santo. Se nós não recebermos o batismo com o Espírito Santo, como podemos ver a pessoa do Senhor Jesus, o seu poder agir em nós? Como podemos receber a paz de Deus Pai através do seu Filho se ele ainda não faz morada em nossos corações, gente? João capítulo 14, versículo 9. Por que disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai, Deus. E como dizes tu, mostra-nos o Pai, como está escrito em João capítulo 14, versículo 9. Porque se nós recebermos o Espírito Santo de Deus, recebemos a paz verdadeira.
porque não existe a dúvida, a mentira em nossos corações. Só existe a verdade, a certeza, a fé, a verdadeira, a dada por Deus, que não existe em nós. A mesma fé que fez com que Jesus fizesse as mesmas obras que o Pai, Deus. A mesma fé que nos capacita a fazer as mesmas obras. João capítulo 14, versículo 10 e 12. Disse Jesus: não crês tu que eu estou no Pai, Deus, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, Deus que está em mim é quem faz as obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, Jesus Cristo, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, Deus. Por que disse Jesus: se me amais, guardais os meus mandamentos, como está escrito em João capítulo 14, versículo 15. Porque amor para Deus, gente, é uma ação e não uma religião, ou seja, a obediência aos seus mandamentos. Porque quando nós o amamos verdadeiramente, através da obediência aos seus mandamentos, temos como prova os nossos pedidos atendidos por Deus Pai. Recebemos o Espírito de verdade, o Consolador dos nossos corações, que nos coloca na presença de Deus, dando-nos a sua paz. João capítulo 14, versículo 13, 14, 16 e 17. Disse Jesus: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai, Deus, seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E eu rogarei ao Pai, Deus, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Oh glória! Sabe o porquê de termos a paz verdadeira que o mundo não conhece? Porque não estamos órfãos, desamparados e sozinhos neste mundo material. O Senhor Jesus habita conosco, Ele está em nós. João capítulo 14, versículo 18, disse Jesus: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Porque honramos a Deus através da nossa obediência aos seus mandamentos. E por isso somos amados por Deus. E por isso Ele, o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifesta em pessoa para nós. João capítulo 14, versículo 21, disse Jesus: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, Deus. E eu, Jesus Cristo, o amarei e me manifestarei a Ele, como está escrito em João capítulo 14, versículo 21. Agora, preste atenção na pergunta de Judas. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, o traidor: Senhor Jesus, de onde vem que te hás de manifestar a nós, os seus discípulos, e não ao mundo material? Como está escrito em João capítulo 14, versículo 22. O Senhor Jesus deixa bem claro para nós: Ele não se manifesta, não se revela, não vem fazer morada nos corações das pessoas que estão no mundo material, longe da presença dEle, daqueles que não o amam, que não o obedecem. Se nós não temos a paz verdadeira de Deus em nossos corações, significa que estamos no mundo e não na presença de Deus. João capítulo 14, versículo 23 e 24. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai Deus o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Mas quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora,
A palavra que ouvistes não é minha, mas é do Pai, Deus que me enviou. Mas não foi o próprio Senhor Jesus que disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou? Não vou lá dou como o mundo a dá? Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize? Como está escrito em João capítulo 14, versículo 27? Sim, gente, mas preste bem atenção para quem ele estava falando isso. Para aqueles que são seus discípulos, para aqueles que foram escolhidos por ele para receberem a sua paz, através do Consolador, do Espírito Santo de Deus Pai, e não para todas as pessoas do mundo material. João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus te ama. Se este amor fez morada em nossos corações através do Consolador, o Espírito Santo de Deus, então temos a paz de Deus, que o Senhor Jesus nos dá, pois cremos verdadeiramente em Deus e sabemos que o mundo não é nossa morada. João capítulo 14, versículo 1, disse Jesus: não se turbe, não transtorne, não agite o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Amém? Dani Miguel.